Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar o tópico de acidez e basicidade, mas dando um enfoque especial na química orgânica. Então a gente vai entender um pouquinho como que eu consigo saber do caráter ácido ou básico de compostos orgânicos, ok? Para isso, a gente vai lembrar um pouquinho das nossas aulas lá de funções orgânicas. Então, uma das coisas que eu disse relacionada a isso dentro das funções era com relação às aminas, ok? Lá da função orgânica nitrogenada. Tem aqui a imagem de 3 aminas. Lá eu passei para vocês a ordem de basicidade, falei da diferença da basicidade de uma amina para outra. É justamente por conta dessa disponibilidade de par de elétrons, ok? Então, lembra que a gente tem aqui um N ligado a um radical orgânico, tá? Então eu posso ter aqui no lugar desse R um hidrogênio ou uma cadeia carbônica. E justamente essa nuvem aqui, ó, em azul, é esse par de elétrons que vai ajudar aí na basicidade dela. E aí eu havia explicado para vocês que existe uma diferença na basicidade e hoje a gente vai buscar entender o porquê, tá? Então só guarda essa imagem aqui justamente para lembrar do tamanho dessa nuvem aqui eletrônica para a gente poder entender isso. Antes da gente entrar de fato na orgânica, a gente vai revisar um pouquinho das nossas 3 teorias ácido-base que são estudadas no ensino médio, tá? Então, talvez você já tenha visto as 3, talvez tenha visto algumas delas, mas não se preocupe. Então, aqui a gente vai repassar. Lembrando que cada teoria tem algo a agregar para a gente no sentido do entendimento do comportamento de reações, tá? E enxergar uma reação como sendo uma reação ácido-base ajuda muito para eu poder estimar e entender o que está acontecendo. O primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito de arrênios, ok? Então, o que é um ácido e uma base para arrênios? Então, segundo Arrhenius, todo ácido é capaz de liberar H+ em água, ok? Lembra que a primeira teoria que a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio é justamente essa teoria de Arrhenius, ok? Então, ácido libera H+, informação importante aqui. Já uma base vai liberar OH- em água. Então, se ácido libera H+, base OH-. É o conceito tradicional que a gente está acostumado. Essa teoria é útil quando eu estou falando de água, tá? Então, sempre que o meu solvente for água, eu posso analisar essa teoria aqui. É óbvio que a água é conhecida como solvente universal, então essa teoria funciona bem para muitos e muitos dos casos que a gente tem que analisar. Um exemplo aqui só para a gente confirmar isso daqui. Então, por exemplo, tem o H2SO4. Quando eu coloco ele em água, eu percebo que acontece a liberação, né, de 2H+ e SO4 2-. Perceba, liberou H+ em água, eu tenho que o H2SO4 é um ácido sulfúrico. Já NaOH em água, acontece da liberação de Na+ e OH-. Liberou OH-, o NaOH é o hidróxido de sódio, é uma base, ok? Então, para arrênios, a gente tem isso daí. Ácido H+, base OH-. Só que aí surge um problema. E quando eu não estou falando de água como solvente? Por exemplo, na orgânica, em muitos casos a gente usa outros solventes que não água, porque nem todo composto orgânico é solúvel em água. Então aí a gente pode analisar um outro conceito, né? O conceito de Bronsted-Lowry. Qual que é a teoria dele? Né, são 2 cientistas aqui. O que eles propuseram? O que seria um ácido? Ácido é capaz de doar próton. O que é esse próton? É o H+, tá? Vamos lembrar que o hidrogênio, quando eu falo dele sem carga, o H na tabela periódica tem lá um próton e um elétron, ok? Justamente porque ele está sem carga nenhuma. Se ele perde esse elétron, eu posso enxergá-lo como um próton. Então, H+ é justamente esse próton. Então, ácido é quem doa próton. E base vai ser quem recebe próton, ok? Então, novamente, H+. Aqui é útil essa teoria quando eu falo de solventes polares, mas não necessariamente água. Então, eu tenho solventes que a gente chama na orgânica de próticos e apróticos. Se você for ter química orgânica na faculdade, provavelmente vai estudar isso um pouco mais a fundo. Aqui, entender só essa teoria já nos ajuda. Vamos lá, trouxe aqui
uma reação para a gente poder analisar. Então, eu tenho aqui, ó, HCN com água, acontece de formar H3O+, e CN-. Preste atenção, o HCN daqui para cá, ele liberou próton, ele doou o próton, ele perdeu esse H dele, justamente por ele ter doado próton, o HCN é um ácido. E a água, né, H2O, a água aqui, ela recebeu esse próton. Então, ela era H2O, agora ela ficou H3O+. É justamente esse H+, que fez parte dela. Perceba aqui que a água está participando dessa reação química, ok? Então, eu tenho aqui um ácido e uma base. O que é interessante para a Bronsted-Lowry é que a gente tem o conceito de ácido e base conjugado, né, o par conjugado. Como assim? Como eu estou falando aqui de um equilíbrio, ou seja, a reação vai tanto no sentido direto, né, da esquerda para a direita, quanto no sentido inverso, da direita para a esquerda, eu posso agora enxergar o contrário. Eu começo analisando daqui, indo para o outro lado. Então, aqui, ó, o H3O+, ele deu aqui, daqui para cá, né, do H3O+ para a água, ele liberou esse próton. Então, aqui ele vai ser agora um ácido, chamado de ácido conjugado. E o CN- daqui para cá, ele não tinha o próton, agora ele tem. Então, ele recebeu o próton. Então, perceba que eu tenho o sentido direto, ácido-base, e eu tenho o sentido inverso. Por isso da setinha tá indo e voltando. No sentido inverso, eu tenho aqui o ácido conjugado e a base conjugada, tá? Então, para Bronsted-Lowry, eu sempre consigo achar qual que é esse meu par conjugado. Então, no caso aqui, eu tenho um ácido e eu tenho, para esse ácido, a base conjugada dele. Para essa base, eu tenho o ácido conjugado dela, tá? Vale aqui lembrar, né, que esse H3O+, é chamado de íon hidrônio ou íon hidroxônio, tá? Então, alguns exercícios trazem esse conceito, e ele surge quando a água participa da reação. Lembra que lá em Arrhenius, ela era solvente, ela não participava, aqui ela está participando, tá certo? E outra coisa com relação à força. Se um ácido é forte, eu posso falar que a sua base conjugada é fraca. Então, por exemplo, aqui, ó, o HCN, lembrando lá na força de ácidos e bases, HCN é um ácido fraco. Então, a sua base conjugada é forte. Assim como H2O é uma base fraca. O H3O+ é um ácido forte. Ok? Então, tem esse lance aí de ácido forte, o conjugado vai ser fraco. Então, a base conjugada é fraca e vice-versa. Beleza? Por fim, agora a gente vai na última teoria, chamada teoria de Lewis, ok? Quando que eu tenho aqui? Quando eu não consegui enxergar essa doação de próton ou esse recebimento de próton. Então, ele pode tratar aqui como par de elétrons. Então, ácido é quem recebe par de elétrons, ok? Então, essa é a grande diferença de Lewis, do conceito ácido-base de Lewis para os anteriores. E a base vai ser quem está doando esse par de elétrons, tá? Em alguns casos, a gente pode analisar mais de uma teoria simultaneamente para uma reação, ok? Então, ácido, quem recebe par de elétrons, base, quem doa par de elétrons, ok? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, NH3 mais H2O, formando NH4 mais OH-. Eu posso analisar esse equilíbrio aqui usando o conceito lá de Bronsted-Lowry, tá? Mas também aqui eu posso analisar usando o conceito de Lewis, é o que a gente vai fazer. Do jeito que está aqui, não dá para enxergar esse par de elétrons. O que eu vou fazer? Desenhar as fórmulas estruturais. Então, tá aqui. Olha só o que está acontecendo. A amônia tem esse par de elétrons aqui no nitrogênio. Esse par de elétrons está sendo doado para esse hidrogênio aqui, ok? E acontece o quê? Está formando o NH4+, está aqui. Em compensação, o que acontece? A água está recebendo esse par de elétrons. Então, agora eu tenho aqui esse par de elétrons que está vindo. Agora, como eu quebrei esse hidrogênio, agora já pertence à amônia, sobrou só o OH-. Por isso, da carga aqui negativa no OH-. Então, analisando isso, o que a gente tem? Que a minha base é a amônia e a minha água, aqui nesse caso, é o meu ácido, ok? Perceba que eu dei dois exemplos para vocês. O anterior, a água, funcionava como uma base. Aqui ela está funcionando como um ácido. Então, tem muito dessas diferenças aqui,
tá? Então, justamente, quem está doando o par de elétrons é a minha base, quem está recebendo meu par de elétrons é o meu ácido, ok? Com relação à força de ácidos e bases, então aqui a gente tem que lembrar um conceito, né? O que significa essa força? Quanto mais forte o meu ácido, a minha base, eu tenho aqui mais de um certo processo. Que processo que é esse? Então, vamos lembrar aqui. Para ácidos acontece a ionização. Então, quanto mais íons eu formo quando eu jogo um ácido, por exemplo, na água, mais forte ele é. Como que a gente mede isso? Usando a constante de equilíbrio chamada Ka. Então, quando eu falar quanto maior o meu Ka, maior a quantidade de íons, então mais forte esse meu ácido. Para base é a mesma coisa, só que para base eu não vou formar íons. O termo não é ionização, o termo é dissociação. Por que dessa diferença? Porque numa base, em geral, eu já tenho íons e eles só estão aproximados, então eu vou separá-los. Diferente de ácido que eu não tenho íons, eu só vou formar íons quando eu ponho em água. Então, para ácido é ionização, para base é dissociação. Então, quanto mais dessa separação acontecer para as bases, maior o Kb dela e mais forte ela vai ser. Então, vamos lá. O Ka é a chamada constante de ionização do ácido. O que a gente observa? Quanto maior o Ka, mais forte. O que é esse pKa aqui? Lembra que a gente tem o chamado pH, né? Então, a gente pode se confundir e tem que tomar cuidado. Quanto maior a concentração de H+, né, no caso dos ácidos, menor o pH. Então, é uma coisa inversamente proporcional à outra. Então, eu tenho muito H+, baixo pH. É a mesma coisa aqui com Ka e pKa, ok? Um Ka muito alto é um pKa muito baixo. Ka muito alto, forte, ok? Então, só lembrar essa lógica é a mesma lógica da concentração de H+, e do pH, tá bom? Já com Kb, como eu disse, não é ionização, é dissociação. Funciona da mesma forma. Quanto maior o Kb, menor o pKb. E mais forte é a minha base, ok? Então, se a gente vai comparar forças de ácidos, qual que é mais ácido que outro, tal, eu posso analisar por essa constante, Ka no caso do ácido, Kb no caso de bases. Tá certo? Vamos lá. Agora, com relação dentro da orgânica, né, a gente tem alguns chamados efeitos eletrônicos. O que são esses efeitos? Preste atenção. Esses efeitos são responsáveis pelo deslocamento de elétrons para a parte da molécula. Então, assim, eles não vão sair da molécula, mas eu tenho aqui uma nuvem eletrônica, uma densidade eletrônica que vai se deslocando, tá? Então, quando eu desloco os elétrons, acontece que parte da molécula fica com uma densidade eletrônica maior, ok? E isso daí faz com que essa parte tenha características negativas, tá? Então, ó, elétron se desloca para a parte da molécula. Quando ele se desloca, nessa parte aumenta a densidade eletrônica e essa parte fica com características negativas. O que isso importa para a gente? Isso daqui vai determinar justamente a facilidade ou a dificuldade de uma ligação ser rompida, tá? Então, quanto mais eu consigo fazer esse deslocamento, aí eu facilito romper uma ligação ou formar uma nova ligação. E isso daqui influencia diretamente na acidez ou basicidade da minha molécula, tá? Então, a gente tem que conhecer o básico desses efeitos eletrônicos. Vamos lá, quais são esses efeitos? O primeiro efeito que a gente estuda é o chamado efeito indutivo, tá? Então, eu vou induzir. De que forma? Esse efeito está relacionado a cadeias saturadas. Lembra que cadeia saturada tem apenas ligações simples entre carbonos. Ou seja, está relacionado com ligações do tipo sigma, como a gente já estudou lá, que ligação sigma é quando eu tenho ligações simples, ok? E por que acontece isso? Justamente porque vai acontecer uma polarização entre um radical e a cadeia carbônica, tá? Então, é graças a essa polarização que eu observo esse efeito. De que forma que eu posso observar esse efeito? Ele pode aumentar a acidez ou diminuí-la. Como que eu vou aumentar? Sempre que eu pegar a minha cadeia carbônica e trocar os hidrogênios da cadeia por alguma coisa. Com a diminuição, mesma coisa. Então, olha só. No aumento da acidez, se eu troco o hidrogênio da cadeia carbônica por qualquer uma coisa que
não seja hidrogênio, olha só, tem aqui os halogênios, tem o grupo nitro, o grupo aqui hidroxi, o grupo ciano, a carboxila, grupo vinil, grupo fenil, enfim. Tenho várias possibilidades que não sejam o hidrogênio. Se eu coloquei coisas diversas no que era aquele comunzão da cadeia, eu aumento a acidez. Então, tem como eu aumentar a acidez de um composto substituindo partes da cadeia. Em compensação, se eu quero diminuir a acidez, é só eu trocar todas essas coisas por cadeias carbônicas. Então, tá aqui, ó. Se eu coloco grupo metil, etil, propil, ou seja, qualquer radical de ligações simples, né, de cadeia saturada, eu estou aumentando a cadeia carbônica, eu diminuo a acidez do meu composto. Isso é muito interessante porque, em geral, os ácidos orgânicos são muito fracos comparado com os inorgânicos. Só que, dependendo da substituição que eu faço, eu posso intensificar essa acidez e torná-la considerável comparado com ácidos inorgânicos, ok? Vamos lá. O outro efeito que a gente vai estudar é o chamado efeito mesômero, ou efeito mesomérico. Qual que é a diferença? Enquanto o efeito indutivo estava relacionado a cadeias saturadas, o efeito mesômero está relacionado a cadeias insaturadas, ou seja, cadeias que contêm ligações pi, ok? Lembra que a insaturação pode ser uma dupla ou uma tripla. É justamente a minha ligação pi, ok? Acontece, por conta da ligação π, atração ou repulsão desses elétrons por ressonância. Lembra que a ressonância é aquela movimentação que eu já expliquei para vocês que tem inclusive no benzeno, onde eu tenho uma deslocalização dos elétrons. Então, a gente desenha aquela bolinha porque eu nunca sei com certeza onde os elétrons estão nas ligações, por conta da ressonância, ok? Essa ressonância ajuda a estabilizar a carga negativa. Então, isso é um efeito muito importante quando eu tenho uma carga negativa no meu composto e eu quero estabilizar, ok? Agora, como que eu observo isso? Esse efeito é dito negativo quando ele atrai elétrons π. O que são esses elétrons π? Quando eu tenho grupos que têm ligação π. Então, se eu coloco na cadeia grupos com ligação π, eu tenho o efeito mesômero negativo, ou seja, eles vão atrair esses elétrons π para eles, ok? Já o efeito mesômero positivo vai repelir esses elétrons π, ou seja, quem tem ligação π quer, por isso que atrai mais elétrons π. Quem não tem ligação π repele os próprios elétrons π, ok? Então, isso daqui, o foco aqui é saber que ajuda na estabilização da carga negativa, tá? Então, se eu consigo estabilizar, quer dizer que eu posso me livrar de alguma coisa e na hora que gerar essa carga negativa para mim, eu posso estabilizar ela muito bem, tá? Esse efeito a gente observa muito na estabilização da carga quando o ácido libera o H+ dele. Então, ele fica com uma carga negativa, né? Ele vira um ânion, e aí essa carga é estabilizada por esse efeito mesômero. Bom, agora a gente vai ir para o cerne dessa aula aqui, né, para o foco do que é o ensino médio, a gente entendeu um pouquinho desses conceitos, mas como que isso aparece para a gente? Em ordens de acidez. Então, você tem que guardar, como que eu faço para guardar a acidez em compostos orgânicos? Como eu disse, quanto maior a capacidade de liberar esse H+, mais ácido será o composto. Então, se eu tenho um H e consigo liberar ele muito fácil, né, na forma de H+, eu vou ser muito ácido. Quando eu liberar, eu tenho que considerar que eu vou ficar com uma carga negativa, ou seja, eu tenho que buscar estabilizar essa carga, por isso do efeito mesômero. E, dependendo do que eu tenho de substituição na cadeia, eu posso aumentar minha acidez ou não, ok? Vamos lá. Essa ordem é fundamental que você saiba. Então, ácidos inorgânicos, de fato, são os mais ácidos. Depois, tem o ácido carboxílico, C+OH na ponta. Depois, em ordem de acidez, eu tenho os fenóis, que são os OHs ligados à minha cadeia aromática. Depois, a água, entrando aí em parâmetros de acidez. E, por fim, grupos da função álcool, ok? Os compostos da função álcool. Eu tenho justamente esse aumento na acidez. Então, tem muito exercício que pede para você assinalar o composto mais ácido ou com características ácidas e coisas do tipo. Tá aqui. Guarde que ácidos na orgânica são ácido carboxílico e fenol, ok? Álcool é raro aparecer. Pode aparecer, mas é raro. Esses daqui são os mais ácidos. Justamente porque
eles possuem as características ideais para liberar esse H+, e estabilizar a carga que eles ficaram, ok? Se eu quiser comparar um ácido orgânico com um ácido inorgânico, só para a gente ter uma noção do nível de acidez, trouxe aqui os valores. Enquanto a constante, o Ka, de ácidos inorgânicos é da ordem de 10 a décima, os ácidos orgânicos, olha só, 10 a menos 5, é muita diferença, é muito discrepante aqui. Aí depois, para fenol, 10 a menos 10, a água 10 a menos 14, esse valor é bem simbólico para a gente quando a gente estuda equilíbrio químico, e o álcool 10 a menos 18. Então perceba que, como eu expliquei, quanto maior o Ka, mais ácido. Tá aqui o aumento, a ordem, né, de aumento da acidez. Esses, de fato, são os mais ácidos. Beleza? Vamos lá agora. Com relação às bases na orgânica, como que eu consigo caracterizar a base na minha orgânica? Já que nem sempre eu vou conseguir liberar esse OH- igual eu tenho bem clássico da inorgânica. O composto vai ser mais básico quando ele conseguir receber esse H+. Então, estamos usando aquela teoria lá de Bronsted-Lowry, ok? E aqui também vai lembrar um pouquinho do conceito de Lewis. Então, mais básico vai ser esse composto quando ele conseguir receber muito bem isso daqui e estabilizar essa carga que pode surgir. Em termos de basicidade, guarde, as bases da orgânica são as aminas, ok? Então, tenho aqui essa diferença de amina secundária, depois amina primária, depois amina terciária, amônia, que é quem dá origem a todas as aminas, né, como a gente já viu, e depois as aminas aromáticas, tá? Tenho justamente aqui esse aumento da basicidade. Por que que eu observo justamente essa diferença aqui, né? 2, 1, 3, né? A amina secundária, depois a primária e depois a terciária. Justamente porque o tamanho do grupo que está ligado ao N, né? Então, se for, por exemplo, se eu comparo um radical metil, que é o menor radical orgânico, com um hidrogênio, o radical metil é muito maior que o H, né? Que o hidrogênio. Esse grupo muito grande causa o que a gente chama de impedimento estérico. Ele impede o acesso àquele par de elétrons que tem na amina e na amônia, que faz com que ela seja básica, tá? Então lembra aquela primeira imagem que eu comecei essa aula? Eu tinha lá aquela nuvenzinha azul que era justamente o par de elétrons não ligante. Quanto maior aquela nuvem, mais acessível era para eu conseguir fazer chegar lá e emendar uma ligação por lá. Se eu tenho uma nuvem pequena, é muito difícil. Então, quando eu tenho grupos muito grandes ligados a nitrogênio, eu dificulto o acesso nesse par de elétrons e eu causo o que eu chamo de impedimento estérico. Tá aqui, por isso que a gente observa. Então, aqui, são dois fatores que influenciam esses valores aqui, essa ordem de basicidade. Primeiro, esse impedimento estérico, e segundo, a estabilização da estrutura nova que vai ser formada. Então, a gente observa que aminas secundárias são mais básicas que primárias, que mais básicas que terciárias, mais básicas que amônia e, por fim, as aminas aromáticas, ok? Guarde também, amidas não são básicas, elas são neutras, tá? Cuidado com isso. Então, ó, ácido carboxílico é ácido, amina, básico. Quando eu junto os dois, eu formo uma amida, que é neutro. Isso daí a gente estudou na nossa aula para entender a formação lá, os aminoácidos e a formação lá das ligações peptídicas em proteínas, tá? Então, amidas não são básicas, são neutras, ok? Fechamos aqui a nossa aula de acidez e basicidade dentro da orgânica. Agora a gente vai para exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.